Bem-vindos à Chapada Diamantina, um dos tesouros naturais mais fascinantes do Brasil. Aqui, no coração da Bahia, encontra-se um cenário que mistura história, mistérios e uma natureza exuberante. Terra de montanhas imponentes, cachoeiras cristalinas e trilhas que conduzem a descobertas inesquecíveis. Essa viagem começa em Lençóis, o portal da Chapada Diamantina. Uma cidade que combina charme histórico e belezas naturais. Depois seguimos para o coração da Chapada Diamantina, o Vale do Capão. Um lugar mágico cercado de montanhas e trilhas surpreendentes. Depois conhecemos a encantadora e histórica cidade de Mucugê e Igatu, conhecida como a Machu Picchu brasileira. Vamos explorar a magia da Chapada Diamantina, seus cenários grandiosos, sua rica cultura e as pessoas que fazem desse lugar um tesouro do Brasil. Prepare-se para uma jornada de descobertas e encantamentos. Chegamos em Lençóis, finalmente, depois de 2 dias de viagem saindo de Brasília. E chegamos aqui num camping. A Marcela tá apertando a campainha ali para ver se eles abrem o portão. E já avisamos já que a gente vai ficar nesse camping. Já entramos no camping, estamos já. Quando estacionei a Fioreta ali, uma boa sombrinha. E aqui estamos pagando R$35 por pessoa. E vamos ficar pelo menos 2 dias. E aqui o camping, ó, tem uma cozinha também. E lá atrás é a área que a pessoa coloca a barraca ou o motorhome. E o lugar aqui é lindo, meu, é todo arborizado. Tem umas mesas de madeira aqui. E o banheiro é ali em cima. E aqui está a Fioreta, ó. Estacionamos bem aqui e colocaram aqui uma mesa de apoio pra gente poder fazer nossa comida. E agora vamos tomar um banho de rio merecido, né? Depois de toda essa viagem, num calor, passando um calor dentro da Fioreta. A gente acabou vindo pro Parque do Muriti. E aqui se paga R$20 por pessoa para entrar. Mas como agora falta só 1 hora para fechar, cobraram só 10 por pessoa. Sabe aquele quando faz de madeira? É interessante aqui porque tem aqui um riacho, mas bem fraco, que quase seco, né? E aí tem esses poços que a água acumula e a galera toma banho nesses poços, né? Vamos lá então, vamos se refrescar que eu tô precisando. E achamos aqui outro poço, ó. E esse tem uma pequena cachoeira aqui, ó. E agora estamos procurando algo para comer.
porque a fome bateu. E tem vários restaurantes aqui no centro bem histórico, né? O que vamos comer, Marcela? A gente já viu que tem cuscuz, tem coxinha de jaca. Tem mais? De polvo. Coxinha de polvo até. Chegamos agora nessa parte da cidade que tem um riozinho, um riacho aqui, ó, e a ponte. E essa ponte é muito bonitinha, cara. Ela é bem assim, histórica, parece. E lá, ó, lá em cima, do outro lado do rio, tem a igrejinha da cidade. Não sei se é a principal, mas tem uma igrejinha lá. E ali é a universidade. Aqui tá parecendo ser uma parte central do centro histórico aqui. Tem rodeado de prédios históricos, coisa mais linda. Opa, bom? Melhor pizza da cidade? Vou ter que provar, hein? Vem pra Lençóis e passei na Chapada Diamantina e não come a pizza da tratoria. Não veio para Lençóis. Não, veio na Chapada. É a mesma coisa da Game Over. Ah, então eu tenho que vir. Por favor. The best pizza tratoria da cidade. Beleza. Valeu. Achamos um restaurante aqui que vamos comer uma muqueca de peixe. E foi considerado a terceira melhor muqueca da Bahia. Do mundo, então. Do mundo, então, né? Porque... E de entrada vamos pedir bolinhos de mandioca com carne de jaca. O que é isso aí, Marcelo? Eu nem lembro. É o bolinho nordestino, que é o de carne de jaca, e do outro lado é gorgonzola com massa de abóbora e uma geleia de pimenta. E essa é só a entrada, né? Lógico que a gente pediu também a muqueca de peixe, que ganhou como terceira melhor muqueca da Bahia, né? Dormimos muito bem essa noite. Finalmente o climatizador fez a diferença, né? Porque dirigindo, olha, passamos muito calor dirigindo. E o camping amanheceu vazio, tinha várias barracas para lá, mas hoje parece que o pessoal foi tudo embora. E agora a Marcela tá fazendo um cuscuz pra nós. Vamos ver se vai dar certo. Ah, sempre dá. Vai brincar aqui, Jacinta. O único problema é que eu esqueci de trazer prato, ó, tô comendo na panela. E talher, né? Eu esqueci de falar também que a gente não tá comendo cuscuz puro, não. Cuscuz com ovo. E o grande Felipe se juntou na nossa aventura aí, ó. Valeu. Chegou hoje cedo aqui, nos acordou. E ele vai estar aí na nossa aventura aí a partir de hoje. E hoje vamos conhecer alguns outros lugares fantásticos aqui da Chapada Diamantina, que são algumas grutas. E uma delas é a Gruta da Pratinha. E lá perto tem várias outras grutas também. E aí, Tru? Hidrate-se, crianças. Esse é meu amigo Felipe. Ele é lá de São Paulo e veio aqui encontrar a gente na Chapada Diamantina. Opa, quero mandar um abraço pra Joyce e pro Martim. E para essas grutas a gente está indo com o carro do Felipe, porque a Fioretta já está estacionada ali no campo e é mais fácil deixar ela ali, né?
Já chegamos aqui num lugar que se chama Gruta da Lapa Doce. E a gente pagou R$60 para entrar, cada um. E vai ser uma trilha guiada por essa gruta gigantesca. Dê uma olhada na foto, o lugar parece ser impressionante. Essas árvores aqui parecem ser muito perigosas, completamente cheias de espinhos. Lapa Doce, 42 quilômetros ao todo, com 3 roteiros em média. Esse aqui é o roteiro tradicional, chamado roteiro 1. É onde vocês terão uma visita aí, ó, de 1 quilômetro a partir dessa entrada aqui, 1 quilômetro subterrâneo, tá? Nessa região são mais de 200 cavernas catalogadas. Lapa Doce é uma das maiores do Brasil. E a primeira aberta à visitação na Chapada. Tô filmando você com essa árvore aí atrás. Tem uma espécie de tampa, que é uma armadilha, né? E ela às vezes deixa interligado alguns galhos, folhas. Quando o inseto mexe, dá um sinal, ela vem capturar, né? O sinal para a aranha de alçapão. Tampinha direitinho. É, exatamente. Nossa, Fica bem camuflado, né? sim. Isso é aranha? E estamos agora descendo essa longa escada, que já faz alguns minutos. Uma escada toda de pedra, no meio dessa floresta. E quando a gente chegar lá embaixo, a gente vai dar de cara com a gruta, mas a visão de baixo para cima vai ser coisa mais linda.
O glitter foi Deu. inspirado aí. Deu. Ah, o glitter foi inspirado aí. Exatamente. Caramba, que coisa linda. Ela vai ver o Foi vídeo. filmado aqui? O glitter. Aqui você tem as duas cores, né? Parte que cobre o óxido de ferro. A metade da formação. E ali embaixo dela nós temos um presépio. Eu vou projetar ali a sombra da Sagrada Família. Uau. Nossa. Nossa, Nossa sério. Senhora Aparecida e os Três Magos. Então esse ponto aqui está sendo feita a retirada. Se prendeu de algum ponto ali. Como ela tinha uma ponta, então ela cravou, né? Dentro do rio. Com o tempo a água passando foi dissolvendo ela, né? Uhum. A gente está até percebendo que cada vez que chove ela está inclinando. E tem outras pontas finas ali. Nossa, pra cair? Chamadas também de canudos, né? Sim. É uma prova que não há terremotos há muito tempo. Nossa. Eles estão penduradas, mais finas. Essas fininhas realmente, né? Parece uma espada. Aqui é uma coluna, encontro da estalactite com estalagmite, também denominado estalagmate. Né? Uhum. Junto ali, como você pode ver. Sim. Tem outras aqui, inclusive no crescimento. Nesse giro. Aqui tem uma criança, né? Tem retângulo, faz esse é um sensor que pega o chão. E assim, a gente deixa esse pedaço para as pessoas ficarem assim. Se você botar aí na sua cabeça E agora chegamos na Gruta da Pratinha. É outro lugar fantástico aqui, mas aqui é mais
para se banhar, né? E a água transparente. E aqui a entrada custou R$110 por pessoa. A gente pagou R$110 para entrar aqui. E além disso, todo lugar que a gente vai aqui tem que pagar extra. Para tirar foto, para fazer certas partes do tour, para descer de tirolesa, para fazer flutuação, tudo tem que pagar a mais. Fora os R$110 que a gente já pagou, ou seja, a gente não vai fazer mais nada aqui, só olhar. E é claro, também entrar nessa água que a gente acabou de mostrar, tem que pagar também, extra. E agora chegamos num lugar que não tem que pagar. Esse é o único lugar que a gente pode entrar na água que está incluído nesses R$110, né? Ainda bem que tem pelo menos esse lugar aqui. Tá uma delícia essa água, hein? Cor impressionante, um azul turquesa, cara. Naquela hora que eu mostrei, a gente tava lá de cima, onde tem a tirolesa, lá em cima, e deu pra ver bem como a cor desse rio é bonita. Nossa, isso aqui é de verdade? Olha, parece aquela rocha de dentro da gruta, né? Nossa, isso é o quê? Pedra de origem volcânica com energia de proteção, de purificação e energias espirituais. Ah, origem vulcânica. Parece caco de vidro. Nicuri.
Licuri. Licuri. Então, isso aqui é uma castanha que se chama licuri. E é típico daqui, né? E eu acabei de provar, nunca tinha provado antes. Mas eu não gostei, eu achei um sabor estranho. Mas, meu amigo Felipe aqui, ele falou que curtiu, né? É bom, é um coco com amendoim. Muito bom, muito bom. Seria o sabor de um coco com amendoim. Isso. Você gostou, Marcelo? Eu adorei. A Marcela gostou muito, né? Aí sobra mais, né? Vamos sobrar mais. Para descrever melhor assim o sabor, eu acho que no finalzinho, que você está comendo, no final do gosto, tem um gosto de tempero de comida. Eu achei estranho, mas ontem à noite, quando eu comi a moqueca, tinha disso na moqueca, e aí sim eu gostei. Achei melhor junto com esse molho da moqueca, ficou gostoso. Então chegamos agora num lugar que chama Mirante do Pai Inácio, para ver o pôr do sol, que daqui dizem que é muito bonito, mas infelizmente é aberto só até as 5. Quem subiu, subiu, quem não subiu não vai ver o pôr do sol de lá de cima, né? Saindo de lá do Mirante do Pai Inácio, a gente perguntou para umas pessoas se existia algum outro lugar que a gente podia ver o pôr do sol, e indicaram a gente aqui no Mirante do Camelo. É R$15 por pessoa para subir aqui e ter uma vista incrível de todo o vale. E hoje o prato da janta está sendo bobó de camarão. Está uma delícia. Tá bom? E aí, Tro? Agora são 8h30 da manhã. Acabamos de terminar de tomar nosso café da manhã. Estamos aqui no camping ainda e já estamos prontos para hoje continuar a viagem e seguir para outro lado da Chapada Diamantina, e vamos para uma região ali que tem algumas cachoeiras, e a cidade que a gente vai parar hoje lá se chama Capão. Não é muito longe, eu acho que pouco mais de 2 horas daqui. Hoje quem dirige é a Marcela. E olha que para mim deixar alguém dirigir a Fioreto tem que ser importante, hein? Admira a confiança.
passando agora por Palmeiras. Estamos quase chegando onde a gente quer chegar, que é lá em Capão. Depois de muita estrada de terra, muito buraco, estamos finalmente chegando aqui no Capão. É um lugar assim, dá pra ver que é bem alternativo, porque só pra chegar aqui foi bem difícil, viu? Mas a Fioretta é guerreira e ela conseguiu chegar aqui. E a Marcela também, guerreira, dirigindo aí a Fioretta, conseguimos chegar. E agora achamos outro camping aqui, esse se chama Camping Ganesh. E gostamos daqui, tem uma grande área de sombra. E esse é só camping mesmo. Eu estacionei a Fioretta aqui, tem uma mesinha atrás para apoio. E o Felipe vai colocar a barraca dele mais para lá, porque aqui não tem pousada, não tem quartos também, é só camping mesmo. Então ele vai armar a barraca dele e a Fioretta vai ficar aqui. Gostou desse camping, Marcelo? Tem uma cozinha massa também, né? Tem banheiro legal. Essa aqui é a cozinha do camping, ó, bem equipada. Olha só que legal. Aqui a área tem até, ó, um lugar para fazer fogueira. À noite, quem sabe a gente pode fazer uma fogueira. Esse aqui é o banheiro, ó. Tem as pias aqui. Aqui tem um vaso, ó. Tem um tanque também para lavar roupa. E aqui tem o chuveiro, ó. E esse camping aqui está saindo R$30 por pessoa. Então, praticamente o mesmo preço do outro. E aqui eu creio que vamos ficar por 2 dias para explorar os lugares dessa região. Que eu já sei que tem uma cachoeira incrível, que é a Cachoeira da Fumaça. E aí o Felipe armando a barraca. O Sérgio tá me ajudando aqui, ó. É, esse é o Sérgio. Cuida aqui do camping, né? Uhum. E meu, só a gente aqui no camping. Incrível. Vazio o camping. E o camping fica praticamente no centrinho de Capão aqui, né? Eu achava que ia ter muito mais pessoas aqui, muito mais turistas. E agora estamos fazendo uma trilha aqui em Capão, que é uma trilha para conhecer a cachoeira da... Qual que é a mesma? Cachoeira Angélica e Cachoeira Purificação. Dizem que é uma pequena trilha, não é muito longa.
Bom, depois de ter errado a trilha umas 3 vezes, estamos finalmente no caminho certo, porque a gente cruzou com algumas pessoas ali que indicaram o caminho certo pra gente. E agora estamos a praticamente uns 10 minutos para chegar na cachoeira, que se chama Da Purificação. Cachoeira da Purificação, é isso aí. A gente já passou por uma outra cachoeira, que é a Cachoeira Angélica, mas a gente pretende passar nela na volta, se der tempo, né? Vamos lá então. Parece que finalmente chegamos na cachoeira. A gente achou que era essa a cachoeira. Daí eu pensei, nossa, tem que andar. A gente andou tudo isso para ver só essa cachoeirinha. Mas daí descobrimos que tem outras quedas mais para cima, né? E a queda maior, bem maior do que essa. Vamos lá ver agora. Depois de desfrutar dessas lindas cachoeiras, já estamos retornando para a vila, retornando para Capão.
aqui pela rua principal da vila, que é cheio de lojinhas, cheio de restaurantes e lugares para comprar souvenir, né? E a cidadezinha aqui me parece muito bonita. Ela é bem histórica, tem uma arquitetura assim, bem interessante. Bem baiana também, né? E a igrejinha também é bem bonitinha. Aqui, o Vale do Capão tá me impressionando. Com a sua beleza natural e tem também essa linda vila, cara, que é muito charmosa, né? Sete h 15 da manhã, acabamos de acordar e hoje nós vamos fazer uma trilha para a Cachoeira da Fumaça. Estamos nos preparando agora, vamos fazer um café da manhã, vamos fazer um cuscuz novamente com ovo. Futuro transformar e o que era bom ficou legal. Passarinho da montanha quando chega voou. Oh, da hora! O único perigo é que a gente está estacionado bem embaixo do pé de jaca. Se cai uma jaca dessa na cabeça, hein? Estamos todos prontos aqui, já iniciando a caminhada para a Cachoeira da Fumaça. Será uma trilha de mais ou menos 2 a 3 horas, eu acho, para subir. E agora é mais ou menos umas 10 da manhã e esperamos que a gente volte mais ou menos umas 3 da tarde. Já. Que vento leve, love logo já. Que vento leve, love logo já. A contratação de guia nessa trilha não é obrigatória, mas a gente passou por um lugar ali que é a entrada oficial, onde existe um escritório, né? E você pode contratar o guia. E tem uma placa lá na entrada dizendo que essa trilha tem 6 km e a duração dela de ida é em torno de 2 horas. E numa bola de cristal vi o futuro transformar e o que era bom ficou legal. Passarinho da montanha quando chega voou, voou. E mal começamos a subir e já temos uma incrível visão do Vale do Capão. E esse começo da trilha aqui, só que sobe, viu? Uma grande subida, mas cada vez que sobe mais, a paisagem fica mais incrível, mais visão a gente consegue ter do vale. E a vila vai ficando lá para trás, ó.
Pô, a subidinha é puxada, hein? Puxado, né? Acho que é a parte mais difícil. Mas vale a pena. Com certeza. E tá parecendo que agora a caminhada não tem tanta subida mais. Mas já subimos tudo que tinha que subir também, né? Ficamos mais ou menos 40 minutos subindo, né? Ficou mais leve agora a trilha. Só que a paisagem surreal. E essa trilha aqui é muito legal porque a gente passa por vários cenários. Primeiro, uma subida desafiadora. Depois, a gente foi beirando o morro com uma visão surreal. E agora, meio que uma areia que parece praia aqui já. A praia. E é a mesma planta, não é? Ou uma diferente? É igual. Chegamos agora num lugar que tem uma vista impressionante. Um canyon que dá até medo de chegar perto da beira aqui, sabe? De tão alto que é, meu. E sem falar que a vista é impressionante. E lá atrás, no penhasco, lá, ó, é onde que seria a Cachoeira da Fumaça, mas agora é a época da seca. E a gente vê apenas algumas gotículas de água caindo. E quando venta, elas na real nem caem, elas sobem, né? Então, quando tá caindo água, quando a água sobe, você se molha desse lado e daquele lado também. Tão forte que é a cachoeira. É, só que não tem água, né? No período de seca. E agora a gente tá dando a volta no penhasco para ter uma outra visão, né, do vale, né? Agora daqui de onde a gente tá chegando, a gente consegue ver onde a gente estava antes, do outro lado do penhasco.
esse lugar que a gente está aqui é onde seria o rio que chega até a queda d'água. E tá completamente seco, olha só. E para cá é onde cairia a cascata, a famosa Cachoeira da Fumaça, que agora virou fumaça. Se escafedeu. Isso aqui é o que restou da cachoeira, ó. E já estamos descendo faz 1 hora, mais ou menos. E é claro que a descida é sempre mais fácil, né? Mas a vista aí na frente não deixa de ser mais bonita ainda. E agora, para finalizar o dia com chave de ouro, estamos fazendo uma pequena trilha de apenas 10 minutos até o lugar que chama Riachinho. E lá vai ter um rio para a gente tomar um banho. E de acordo com o pessoal daqui, dizem que é um lugar muito bonito para assistir o pôr do sol. Chegamos no lugar, mas muita gente. Lotado. Mais um dia na Bahia. São 8 horas da manhã agora. Estamos aqui preparando a fioreta para continuar a viagem. Hoje é dia de conhecer uma outra parte da Chapada Diamantina. Vamos descer até a região que fica a pequena cidade de Mucugê, Igatu, por lá. E ficar alguns dias por lá agora para conhecer os atrativos daquela região.
passar um lugar agora extremamente difícil, tem muita chance de atolar. Dá uma olhada no areião, que é isso aqui. A Fioretta é guerreira. Estamos passando por uma pequena vila que se chama Guiné. Aproveitando para abastecer aqui, porque quase não tem posto de gasolina pela região. E eu não sei se eu vou ter mais posto de gasolina até chegar em Igatu. Mas cara, sabe quanto é a gasolina aqui? R$ 7,63 o litro. Mas fazer o que, né? Após 2 horas de estrada de terra, a gente finalmente reencontrou o asfalto. E foi muita poeira mesmo, muito buraco. E agora só falta 40 minutos pra gente chegar em Igatu. Estamos passando agora por Mucugê. Vejo um dominó na esquina e um banguelo sorrindo de alegria. Gostamos muito daqui, viu? Uma cidade histórica e linda. Tem essas ruas de pedra que me lembram muito Minas Gerais. Aperitivo e piscina. Sinto do Abaeté o cheiro do acarajé da Cirá. Doce Bahia. Estrada aqui para chegar em Igatu sinistra, muito ruim. Falaram que só com 4x4 para chegar, mas a Fioretta tá indo. Chegamos em Igatu agora e estamos aqui decidindo
onde que a gente vai dormir hoje, porque a maioria das pousadas estão ocupadas e os campings não tem lugar para colocar carro, só barraca. Então tá bem difícil de a gente decidir o que vai fazer, né? Vamos comer. A gente vai almoçar primeiro e daí a gente vê o que a gente faz. E olha que a vila aqui, ela é bem, sim, sem infraestrutura quase nenhuma. Então o que a gente conseguir ficar aqui para dormir hoje já tá bom, viu? Saúde! Chegamos! Igatu! Aí, equipe! Estamos agora mandando uma moqueca de tucunaré, um pirão e pimenta da Bahia, lógico. E aqui é uma das pracinhas aqui de Igatu, coisa mais linda, cara, bem antiga, com arquitetura bem preservada, legal. E a gente veio aqui, pertinho da vila de Igatu, tem esse Poço da Madalena, com esse riacho aqui, tem vários lugares para tomar banho também. E a gente tomou um banho para se refrescar, um banho de rio. E agora vamos voltar pro vilarejo, dar uma olhada por lá. A gente tentou achar um camping, tem vários aqui, mas nenhum tem como chegar com o carro para dormir dentro do carro, né? Só com barraca mesmo. E aí a gente decidiu ficar numa pousada hoje à noite. Já fez o check-in, tá tudo certo. E aqui agora estou passando por um cemitério bizantino. É interessante a arquitetura das tumbas. De que ano que é? 1944. Nossa. Tem umas tumbas aqui muito antigas. Muito antigas. Alguns séculos. E agora estamos chegando num lugar que é considerado a Machu Picchu baiana. Por quê, Marcelo? Porque são as ruínas do tempo do garimpo aqui. Então vamos ver as ruínas no Brasil, cara, ruínas. A época do garimpo é o quê? 1800, 1900 e pouco? E temos aqui um baiano para confirmar isso, né?
De que ano que é o garimpo aqui na Bahia? Se não me engano, eu acho que é 1700 em diante, eu acho que já tem garimpo, se não tiver antes, né? Porque é quando eles saem do litoral e começam a adentrar na Bahia mesmo, então. E aqui é antes do garimpo de Minas Gerais, né? Antes do garimpo de Minas Gerais. Daqui escoava para a cachoeira, no Recôncavo Baiano, de lá descia pelo Rio Paraguaçu até o mar. Aí ia para Portugal, nosso ouro, nossa prata. Todo roubado. Dizem que sim, né? Dizem que sim. Ué, se ainda tá lá em Portugal, foi roubado, né? Não devolveram. E não devolvido. Estamos agora num pequeno lugar que é uma galeria de arte ao céu aberto e tem informações aqui. E de acordo com informações, em 1844, quando começou a época do garimpo aqui. Uma cidade inteira feita de pedras, que hoje só nos restam as ruínas. O lugar aqui é realmente imenso. Eu achava que ia ser apenas algumas ruínas, mas é uma cidade inteira abandonada. Uma cidade de pedra, cara. É impressionante. Tomando uma aqui no Bar Igatu, o bar mais... O Bar do Guina. O bar mais tradicional aqui, não deve ser o único também, né? Mais um dia da Chapada Diamantina. Estamos aqui em Igatu. E para chegar aqui pegamos muita estrada de terra. E dá uma olhada como é que tá de terra aqui dentro da Fiorita. Tem uma fresta que entra a terra na porta de trás. Não tem jeito, a terra entra ali. É uma areia muito fina. E aqui em Igatu a gente tá ficando nessa pousada aqui, ó. Porque, como eu disse antes, na camping aqui não tem como estacionar o carro, né? A gente vai lá pro poço. Aí lá na frente você faz direita de novo. Tá bom. E aí tem uma taxa? Tem a taxa, é. Quanto é 30? É, pra ir voltar no caso, né?
Estamos aqui pro Poço Azul. É um lugar que tem uma gruta, creio eu, que lá embaixo tem um lago, uma água transparente, que quando o sol bate nessa água reflete o azul intenso. Todos prontos? Sim. Estamos prontos para ir para Poço Azul. Então é isso, aqui foi um passeio de duração de mais ou menos 20 minutos, que nos custou R$70 por pessoa. É um lugar incrível, mas eu achei um pouco rápido, mas a razão é que é rápido porque o lugar é bem pequeno, como vocês podem ver lá, e você tem que sair antes que chegue o novo grupo. E agora estamos voltando para Igatu e a gente pegou um outro caminho, que é uma estrada de pedra, que é a Estrada Real. E serão 7 quilômetros que é considerada a Estrada Real.
Primeiro dia do ano hoje, um dia especial para começar o ano de uma maneira fantástica. Vamos conhecer hoje a Cachoeira do Buracão. E agora são 8h30 da manhã, estamos nos preparando para começar a dirigir até lá, porque desde Igatu aqui serão mais de 2 horas até chegar lá. E é assim que vamos fechar esse documentário com chave de ouro, com essa incrível cachoeira, considerada uma das mais bonitas aqui na Chapada Diamantina. Então promete. Esse não é só quase o fim do documentário sobre a Chapada Diamantina, mas também é provavelmente o maior desafio de todo o percurso aqui na Chapada Diamantina, que é agora voltar para a estrada principal, saindo aqui de Igatu, porque a estrada é muito íngreme. Na verdade, na hora que eu desci, eu não tomei conta do quanto seria difícil na volta, né? Mas agora, vendo toda a subida que tem para subir aí para cima, com certeza vai ser um desafio para a Fioretta. Mas vamos lá. Essa é grande, cara. Olha isso. Já foi a primeira. Se passar dessa, aí passa em todas, cara. Olha isso. Muito íngreme. É muito íngreme e também é toda cheia de pedra, meu. Sim, conseguimos subir essa subida, que eu acho que para a história da Fioretta foi a mais íngreme, a mais difícil de todas. Mas o pior é que ainda tem mais. Aê, conseguimos, chegamos no asfalto. E na real não foi tão difícil como eu imaginava, mas com certeza foi a maior subida que a Fioretta conseguiu subir. Viemos antes aqui para Mucugê para deixar a Fioretta estacionada aqui, pra gente ir em apenas um carro lá para a Cachoeira do Buracão, porque é um pouco longe, né? E a caminhonete do Felipe tá quebrando um galho, porque ela é 4x4, tem lugares aí que tá realmente quebrando galho, porque a Fioretta não sei se passava não. Estamos passando agora na frente do cemitério bizantino e esse é o daqui de Mucugê. Aquele que a gente viu antes é o cemitério bizantino lá de Igatu. E enfim, depois de 5 horas dirigindo, chegamos na Cachoeira do Buracão. E porque a gente errou várias vezes o caminho.
Na real, era para ter gastado apenas 1h30 no máximo. Mas chegamos aqui finalmente e agora são 2 da tarde. E aqui a contratação de guia é obrigatório. A gente pagou R$180 pela guia, mas dividido em 3, né? Vai sair aí R$60 para cada. E mais a entrada do parque, que é R$20 para cada. Lembrando que o último horário para entrar aqui é às 3 da tarde. Esses 3 rios, eles passam por aqui e ele vai formar a Cachoeira do Buracão, se divide embaixo e vai formar a Cachoeira do Buracão que a gente vai visitar agora. E a gente vai magiando o rio, daqui até lá a gente vai passar por 3 cachoeiras, vai pensar orquídeas, buracãozinho e o Recanto Verde. E eles já se distanciaram bastante de mim, acabei ficando para trás, mas é basicamente seguir paralelo a esse rio, né? Aqui pelas pedras, e aí nós vamos chegar lá na Cachoeira do Buracão. E às vezes esse caminho vai bem paralelo ao rio, que a gente chega a andar pelas pedras, e às vezes entra nessa pequena vegetação aqui, que é bem baixa também. Aí pelo caminho também tem vários lugares que formam essas piscininhas aí para o pessoal tomar banho. Vários cactos por aqui. E se chama como, Marcelo? Chique, chique. Chique, chique. Que chique. E aqui no caminho para a Cachoeira do Buracão a gente tem esse grande canyon aqui, que é o chamado Buracãozinho. Da cachoeira, mais uma vez. Barulho de cachoeira, né? Isso. Uhum. E essa ainda não é a Cachoeira do Buracão, essa é a Cachoeira das Orquídeas.
Chegamos num lugar aqui que dá pra ver já a cachoeira do Buracão de cima de um penhasco. E ela tem, cara, impressionantemente 105 metros de altura. Tá vendo, né? A rocha do lugar dando uma buraco. E agora ficou bem fresquinho, porque tá bem arborizado. Estamos passando em meio às pedras e às rochas e já tá uma temperatura bem mais amena. Tá bem. Bom, como vocês viram, a gente conseguiu ver a cachoeira de lá de cima. E agora todo esse rolê que a gente está fazendo aqui é para descer e chegar lá na parte de baixo da cachoeira. E agora estamos definitivamente na água, nadando em direção à cachoeira, para chegar de frente para a cachoeira agora. E eu vou te falar, é impressionante esses paredões aqui, olha só isso. Da hora, hein? Impressionante esses paredões. E a água é bem escura, é praticamente preta essa água. E eu já tô ouvindo o barulho da cachoeira. A gente já deve estar perto dela. Acho que logo ali, virando aquela curva. Realmente impressionante. Olha que maravilha da natureza, cara. Uma cachoeira praticamente num fosso. E o lado bom de a gente ter se atrasado e ter errado o caminho é que a gente chegou tarde demais e não tem ninguém aqui, cara. Só tem nós três e a guia. Somos praticamente os últimos, mas estamos sós.
E agora estamos voltando pelas pedras. É um pouco mais difícil do que ir nadando, porque ela é bem escorregadia. E se cair aqui é alto, hein? Agora a Lu ali, nossa guia, vai preparar um lanche para nós e um cafezinho nessa paisagem aqui, ó. E já estamos retornando depois de uma tarde maravilhosa ali no Cachoeira do Buracão. E tudo acabou sendo melhor no final, né? Porque erramos o caminho e se a gente não tivesse errado, a gente teria chego aqui lá pelas 11 da manhã, mais ou menos. E iria estar cheio de gente, porque falaram que estava lotado esse lugar. Mas a gente acabou errando e no final foi melhor, porque a gente chegou aqui, a gente teve a Cachoeira do Buracão só pra gente. A Chapada Diamantina não é apenas um lugar, é uma experiência que transforma. Suas paisagens grandiosas, sua rica biodiversidade e a história viva em cada trilha e comunidade nos lembra da importância de preservar e celebrar o que a natureza nos oferece. Ao final dessa jornada, fica o convite para respeitar, cuidar e se inspirar em lugares como este, que nos conectam com algo maior, o equilíbrio entre o homem e o meio ambiente.